Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade. Amém e amém. Nós já vamos voltar na questão de Judas, que também é uma tipologia do anticristo, de todos os que recebem a marca da besta. Porém, veja, por que o texto diz de eternidade a eternidade? Aqui está o mistério da eternidade passada e da eternidade futura. Apesar de no nosso entendimento parecer contraditório a expressão eternidade passada e futura, uma vez que eternidade é eternidade, portanto não tem antes nem depois. Mas se a Escritura diz de eternidade a eternidade, como compreender então o Salmo 90, verso 2? Ele vai dizer o seguinte: antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Lembra que eu disse que explicaria sobre o tempo e como a gente deve observar esta profecia do traidor sem apontar Judas como sendo alguém que nasceu para ser um traidor? Você vai agora entender o que é presciência de Deus e o que é profecia. A partir dos 6 dias da criação relatados em Gênesis, há um marco que divide estas eternidades, que só serão compreendidas se pensarmos sem a mente terrenal, sem as categorias do tempo, como nossa natureza carnal nos impõe a pensar. Lembre-se que Deus não está preso ao tempo, ele é de eternidade a eternidade. Mas o próprio tempo, cronos, cronológico, como percebemos, existe em Deus e não o inverso. Deus não está preso ao tempo, o tempo existe em Deus. Compreendeu? Compreendendo isso, você vai também entender quando o apóstolo Paulo diz acerca da vinda do Senhor a expressão como num abrir e fechar de olhos. E aqui ele está dizendo tanto para os que dormiram, como também para os que estiverem vivos na ocasião da volta do Senhor. Pois para os que morreram não incide tempo, e portanto se fecharam os olhos em um momento, abrirão no momento seguinte sem consciência do tempo passado, desde que faleceram sobre a terra, que é uma limitação do corpo mortal, essa percepção. E abrirão os olhos incorruptíveis se forem achados vencedores, a primeira ressurreição daqueles que reinam com Cristo, ou abrirão os olhos diante do grande trono branco, a segunda ressurreição. Por isso também Deus se apequenou tanto, além do que podemos imaginar, e andou entre nós como um de nós no tempo, isto é, dentro do tempo. Nós não temos a dimensão desse reducionismo de Deus para falar conosco como um de nós. É algo sublime e maravilhoso demais para compreendermos nesse corpo mortal, mas sabemos que Ele está no princípio e também está no fim. Ele é o Alfa e o Ômega. E nós, todos os que têm seus nomes escritos no livro da vida, que assim seja, pela ótica humana estamos no caminho, mas pela ótica divina já estamos com Ele glorificados. E então você compreenderá também que já não importam mais as discussões sobre o após a morte, porque uns creem que quando se morre não há mais interação alguma até a vinda de Cristo, que é o que os textos nos mostram, enquanto outros creem que já passam a viver experiências em lugares celestiais. Porém, se pensarmos com a mente sabida de que o tempo não contém Deus, Deus é que contém o tempo, tanto os que afirmam que um querido irmão falecido está com Deus, quanto os que afirmam que os mortos não louvam a Deus, nem os que descem ao silêncio da morte, e estou parafraseando o Salmo 115, verso 17, nem estes nem aqueles estariam errados, porque pela ótica humana aguardamos a volta do Senhor, porque caminhamos sobre a linha do tempo, mas pela ótica eterna de Deus já está tudo feito. Contudo, os mortos não louvam a Deus, falando da perspectiva do homem que está preso ao tempo. Mas da perspectiva de Deus, todos vivem, como disse o Messias aos saduceus em Lucas 20, versos 35 a 38, onde está dito: mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos hão de ressuscitar, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando chama ao Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. O erro está em imaginar que os mortos estão vivendo sobre a linha do tempo dos vivos. Deus não está preso ao tempo e ao espaço, de maneira que aquele que compreende e pensa dessa forma, compreende melhor a fé, porque a fé é o alinhamento da vontade humana com a vontade divina, e esta certeza do que já está feito.
Porque aquele que disse é também o que fez. E estou colocando o verbo no passado, ele disse, ele fez. Mesmo que para o homem seja profeticamente, ele fará. E é justamente esse verbo no passado que causa estranheza ao homem, porque a profecia da perspectiva humana são fatos que ainda irão acontecer. Mas da perspectiva de Deus, é Deus falando ao homem o que já aconteceu. E por que da perspectiva de Deus já aconteceu? Porque Deus não viaja no curso da história preso a ela. Ele é o alfa e o ômega, lembra? O princípio e o fim. De maneira que o calvinismo não alcança isto e muitos outros que não são calvinistas também não, e nem poderiam, uma vez que eles intentam explicar o está consumado de Cristo na cruz pela ótica dos que precisam ver o testemunho de Jesus no tempo, não pela ótica do Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo. Por isso o Cordeiro no tempo foi morto na cruz, mas fora dele antes da fundação do mundo. O link para o estudo completo está na descrição, não deixe de conferir. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber outros estudos e devocionais, e clique no gostei para nos ajudar a fazer esta mensagem chegar a mais pessoas. Obrigado por assistir, Shalom Adonai.